Mais uma vez, estamos aqui, professor Michael Gandhi, aula de matemática, a última parte de função do segundo grau, onde nós vamos resolver problemas um pouco mais delicados, tá certo? Que envolvem um pouco mais de raciocínio e outros fatores a respeito de função do segundo grau, e são questões que também já caíram no Enem e outras questões que envolvem assuntos também recorrentes na prova do Enem, para que você esteja bem preparado e passe no Enem de 2017, ok? Vamos agora aqui para a primeira questão. Bom, a primeira questão diz o seguinte: sabe-se que o lucro total de uma empresa é dada pela fórmula L, que é o lucro, igual a receita menos o custo, em que L é o lucro total, R é a receita total e C é o custo total da produção. Na produção de X unidades, verificou-se que R de X, né, a função da receita é 6.000x menos x ao quadrado, e Cx, que é a função custo, é igual a x ao quadrado menos 2.000x. Nessas condições, qual deve ser a produção X para que o lucro da empresa seja máximo? Bom, como o lucro é a receita menos o custo, então será 6.000x menos x ao quadrado menos o custo, que é x ao quadrado menos 2.000x. Opa, deixa eu apagar aqui um zero, coloquei um zero a mais. 2.000x. Bom, às vezes aqui o que vários alunos erram é que na hora de fazer a subtração do custo, coloca o negativo apenas no x ao quadrado e esquece que esse negativo também ele vai multiplicar o 2.000x aqui no caso. Então nós temos que o lucro será 6.000x menos x ao quadrado, menos x ao quadrado, ó, menos com mais dá menos, e menos com menos vai dar mais, 2.000x. Então, quem seria a nossa função lucro? Seria menos 2x ao quadrado mais 8.000x. Essa aqui é a nossa função lucro. É uma função do segundo grau, onde o C é igual a zero. Bom, ele quer o máximo. Só que o que é que ele quer o máximo? Ele quer o máximo, ele quer saber o valor de X para que a empresa tenha o lucro máximo. Então, ele não quer o lucro máximo. Ele quer a quantidade, ele quer o que deve ser produzido para obter o máximo. Então, quando ele quer a quantidade produzida, a quantidade que deve produzir, o X, né? Que ele está pedindo aí de produção, ele está pedindo o X do vértice. Então, quem seria o X do vértice? Menos B sobre 2A. Como B vale 8.000, então vai ficar menos 8.000, dividido por 2 vezes o A, que é menos 2. Então, ficaria 8.000 dividido por menos 4. Então, no nosso caso aí, o X do vértice seriam 2.000 unidades. Então, eu teria que produzir 2.000 unidades para que o meu lucro fosse máximo. Então, vejam a diferença. Se ele pedisse o lucro máximo, nós íamos calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Como ele está pedindo a produção X, né, a quantidade para se obter o máximo, então eu calculei o X do vértice, ok? Para questão de máximo ou questão de mínimo, em relação à função, y do vértice. Em relação à quantidade, x do vértice, ok? Vamos para a próxima. Na próxima, nós temos aí uma questão do Enem de 2014, que diz o seguinte: um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x, da seguinte maneira: a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é... Bom, se a função é menor do que 3, tem grau menor do que 3, então ela terá, no máximo, um grau 2. Ela pode ter grau 2 ou ela pode ter grau 1, ok? Bom, então,
a minha função ela será da forma ax ao quadrado mais bx mais c, certo? E aí vamos utilizar os parâmetros que ele passou aí. A nota 0 permanece 0, ou seja, quando eu substituo o x por 0, a minha imagem continua sendo 0. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, item I, quando eu pego, substituo o x por 0, o resultado continua sendo 0. Então, esse primeiro resultado é 0, o segundo resultado é 0, então significa dizer que o c vale 0. Então, o c da minha função, ele vale 0, o termo independente dele vale 0, ok? Segundo caso, a nota 10 permanece 10. Então, significa que quando eu substituir o x por 10, o resultado da minha imagem continua sendo 10. Então, A vezes 10 ao quadrado, mais B vezes 10, mais C, que vale 0, é igual a 10. Então, o que é que eu acho aqui? Que 100A mais 10B é igual a 10. Vou chamar isso aqui de equação 1, ok? Terceiro item que ele fala, que a nota 5 passa a ser 6, ou seja, quando o x vale 5, a minha imagem é igual a 6. Então, no lugar do x, eu vou colocar agora um 5. Então, 5 ao quadrado, mais b vezes 5, mais o c, que é 0, é igual a 6. Então, eu vou ter uma equação aqui, 25a mais 5b é igual a 6. Eu vou chamar isso aqui de equação 2, ok? Então, eu vou ter o seguinte sistema. 100a mais 10b é igual a 10 e 25a mais 5b é igual a 6. Então, eu vou utilizar a propriedade aditiva para poder calcular esse sistema de equação com duas variáveis do primeiro grau. O que é que eu vou fazer? Eu vou encontrar primeiro o valor do b, certo? Então, vou multiplicar aqui a segunda equação por menos 4. Porque quando eu multiplicar esse 25 por menos 4, vai dar menos 100a. Então, eu vou eliminá-lo. Então, eu vou repetir a primeira. 100a mais 10b é igual a 10. Então, multiplicando toda a equação 2 por menos 4, fica menos 100a menos 20b é igual a menos 24. E agora eu vou justamente aplicar o método da adição. Elimino 100a com menos 100a, 10 menos 20b, 10b menos 20b vai dar menos 10b, 10 menos 24 dá menos 14, multiplicando todos por menos 1, vai ficar b igual a 14 dividido por 10, que simplificando dá 7 sobre 5. Então, o b dá uma fração 7 sobre 5. Como o b deu uma fração 7 sobre 5, eu posso substituir esse b em qualquer uma das equações para achar o a, ou então eu posso fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, que é o que eu vou fazer, só que agora, ao invés de eliminar o a, eu vou multiplicar para poder eliminar o b, para poder encontrar o valor do a. E o valor que multiplicado por 5, que elimina o 10, é justamente o menos 2. Então, eu vou multiplicar toda a equação 2 por menos 2. Então, vai ficar menos 50a menos 10b igual a menos 12. Aplicando aqui o método da adição, 100a menos 50a dá 50a positivo, 10b vai embora com menos 10b, e 10 menos 12 é igual a menos 2. Então, o a será menos 2 dividido por 50, que simplificando dá menos 1 sobre 25. Então, nós temos que a função será menos 1 sobre 25 x ao quadrado mais 7 quintos de x, já que o c é igual a 0. Com isso, nós temos a letra A de avião, tá certo? A de aprovação,
no Enem de 2017 como resposta, ok? Vamos agora para o próximo item. Bom, terceira é uma questão do Enem de 2013, certo? Que ele dava um desenho de uma taça e pedia o valor onde essa taça tocava, né? Onde era o limite, né? Onde estava o limite do líquido na taça. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura, certo? A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizada sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Ora, o que você tem que observar na questão é se ela tem duas raízes diferentes, se tem duas raízes iguais ou se não tem raiz. No nosso caso, o nosso vértice, ele está sobre o eixo x. O que isso significa? Significa, pessoal, que o delta é igual a zero. Para esta parábola estar com o vértice sobre o eixo x, é porque o x1 é igual ao x2, ou seja, o delta ele é igual a zero. Então, como faremos para encontrar esse c? Vamos calcular o delta e igualar ele a zero, ok? Então, vai ficar o seguinte, vai ficar que b ao quadrado menos 4ac é igual a zero. Quem seria o b ao quadrado? Seria menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é 3 meios, que multiplica o c, que é justamente o ponto onde queremos encontrar. Isso aqui é igual a zero. Então, menos 6 ao quadrado dá igual a 36. Esse 4 eu posso simplificar com 2, que fica 2. Então, isso aqui fica 2 vezes 3, 6, igual a zero. Ou seja, 6c é igual a 36, onde o c é 36 dividido por 6, onde o c é igual a 6. Então, nós temos a resposta, a letra E, é de Enem, tá certo? Sucesso para todos, né? No Enem de 2017. Essa foi a nossa última aula sobre função do segundo grau. Teremos algumas outras revisões. Continue acompanhando o canal, não só matemática, mas também as outras áreas do conhecimento. Assistam e reassistam esses vídeos sobre função do primeiro grau e sobre função do segundo grau várias vezes, porque é um assunto recorrente no Enem. E, contudo, continue seus estudos e continue no nosso canal e vocês será uma aprovação certa, ok? Abraço a todos e até a próxima.